Olá, grupo. Espero encontrá-los todos bem. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema mais tranquilo aí. Gostaria muito de estar aqui, né, de repente numa meet ou de forma presencial com vocês, que a colaboração de vocês seria bastante importante. Mas numa próxima vez a gente consegue fazer algo melhor. Mas estamos finalizando a nossa formação com um tópico sobre as reflexões sobre o pós-pandemia. Nós vamos refletir um pouquinho sobre as mudanças que a pandemia trouxe para a nossa vida, para a nossa sociedade, e como pode ser o pós-pandemia. Né? Não existe nada que certo, como será, mas nós já conseguimos visualizar um próximo aí tempo de pós-pandemia. Mas enfim, algumas mudanças vieram acontecendo, né, durante a pandemia que já ocorriam antes mesmo da nossa sociedade ser abordada aí por este vírus. Foi o trabalho remoto, que já existia, né, o trabalho home office aí em casa, mas em relação ao isolamento social, ele se intensificou. A educação à distância também já existia, e ela surgiu aí de forma intensa também, onde todos os níveis de ensino foram obrigados a se manter à distância. A forma de ensino dos professores aí, de forma remota. E a sustentabilidade já era algo que a sociedade buscava e com a pandemia veio de forma mais intensa também. Né? O que é a sustentabilidade? É uma forma de vida mais consciente, né? Evitando o desperdício, reduzindo os gastos, o consumismo. Né? Então as pessoas vêm buscando mais essa forma de vida, sim. Nós vamos verificar aqui que alguns tópicos que alguns pesquisadores trazem sobre as mudanças da pandemia e de um pós-pandemia é o modelo capitalista da nossa sociedade que acelera aí o consumismo, e nós vimos diminuir durante a pandemia. Porque as pessoas buscaram uma forma mais sustentável de vida, procurando reaproveitar, reutilizar os materiais, reduzir mesmo de forma drástica aí o desperdício. Mas enfim, a nossa sociedade sofreu por diversas mudanças políticas, né, econômicas. Vamos pensar que muitas famílias se viram aí desempregadas, sem a renda que antes tinham. Fechando os negócios de famílias aí, né, que já tinham os negócios próprios há anos. Muitas empresas vieram à falência, empresas grandes, né, com demissão em massa. Economicamente, a nível mundial, o prejuízo foi bem grande, e eu acredito que isso está refletindo agora na pandemia, e pode ser que venha a refletir de forma mais negativa ainda no pós-pandemia. As relações sociais foram bastante prejudicadas, né? Como mudaram? Nem tão prejudicadas, mas precisaram ser reinventadas. Então, as relações sociais que nós mantínhamos de forma próxima, nós tivemos que adaptar aí de uma forma à distância também. Né, através das redes sociais que nós conversamos um pouquinho ontem. As mudanças na vida cultural, na nossa vida cultural. Nós não temos mais acesso aos passeios, né, às visitas em cidades históricas, vamos dizer assim. Hoje acontece tudo de forma virtual. Vemos até professores aí fazendo passeio virtual no mundo todo aí com os alunos. Já existem plataformas para oferecer esses passeios, né, já que não é possível a gente visitar aí de forma presencial. O meio cultural também não se estagnou, também se adaptou para atender a demanda aí durante a pandemia. A nossa relação com a sociedade e o espaço público. Então, como se modificaram os espaços públicos, né? Então, as praças que nós tínhamos eram um local onde as pessoas ficavam, considerado um lugar de lazer, e hoje nós não podemos mais frequentar uma praça pública. Os espaços públicos precisaram se adaptar para receber o público-alvo.
até os espaços privados, né, restaurantes, mercados, todo o comércio em geral aí precisou se adaptar para receber os seus clientes, precisou adaptar suas formas de prestar o serviço. Então nós vimos muitas mudanças. Se nós pensarmos, quando a pandemia surgiu, essas mudanças vieram assim como de uma forma negativa para nós, né, para todos nós. Porque limitou muito o nosso espaço, o nosso acesso aos serviços, aos produtos que a gente precisava. Mas agora, depois de um ano da pandemia, nós podemos refletir e pensar que algumas mudanças já eram necessárias. E, de repente, elas vieram para ficar e não trouxeram somente prejuízos, mas algum benefício para a sociedade, né, elas trouxeram. Então nós vamos analisar alguns tópicos, eu trouxe para não esquecer nenhum, e para a gente analisar um pouquinho o que é a pandemia, né, as situações que a pandemia trouxe para nós, o que nos afetou negativamente e o que nós podemos tomar como lição para a nossa vida, o que pode nos ajudar de alguma forma, né, beneficamente. Então, assim, o trabalho remoto, né, aconteceu em várias profissões, e se a gente pensar também, muitas profissões aí poderiam continuar de forma remota. Não consigo visualizar assim um ensino infantil e fundamental, mas outras etapas aí de ensino, ensino superior, aperfeiçoamento profissional, poderiam sim continuar com o trabalho remoto, né? Ou de repente agregando valor ao ensino presencial com o trabalho à distância, né? Com o ensino à distância. Então, assim como muitos profissionais podem realizar o seu trabalho de forma remota, muitas pessoas podem aprender também de forma à distância, né? E isso é uma coisa que a gente pode ver como positivo, não somente do lado negativo. É uma coisa que pode continuar aí, mesmo ao fim da pandemia. Sobre o consumismo, né, que as pessoas começaram a gastar menos. Acredito que, de certa forma, também isto é uma reeducação para a sociedade. Os momentos que nós passamos aí em isolamento social fez refletir muito sobre isso, quanto nós podemos viver com menos, evitando desperdício, porque quantas pessoas precisam da nossa ajuda. De repente, aquele desperdício que nós mantínhamos antes da pandemia é o que hoje nós conseguimos economizar para ajudar o próximo. E isso é uma coisa que poderia continuar, né? Nós compreendermos o quanto a gente pode viver com menos para poder praticar a solidariedade com o próximo. E até em questão de não só nós vemos que a solidariedade está relacionada aos bens materiais, mas também afetivos, né? Então, o quanto que a pandemia trouxe o entendimento do tempo nosso, como nós podemos administrar melhor o tempo. Se a gente começar a avaliar como que nós administrávamos o tempo da nossa vida antes da pandemia, que nós não tínhamos tempo para nada. E agora na pandemia, como que está a administração do tempo da nossa vida? Né? Então, assim, se faz importante a gente refletir sobre isso, sobre o tempo. Como nós usamos hoje, as coisas que nós deixamos de fazer, que nós fazíamos antes da pandemia, e nós estamos sobrevivendo sem fazer essas coisas. E analisar, essas coisas que nós deixamos de fazer, eram realmente importantes para a nossa vida? Depois que tudo isso passar, e nós não precisarmos mais fazer o isolamento social, o que vale a pena nós voltarmos para a nossa vida? Né? O que vale a pena a gente voltar para o nosso cotidiano? A questão do aprender algo diferente. Dentro das pesquisas que eu fiz, isso surgiu bastante. Como as pessoas têm procurado aprender algo novo. Não só para se reinventar, de repente, né, numa profissão nova, ou na mesma profissão, se aperfeiçoar, por conta da situação econômica aí, que levou à mudança de profissão. Mas também a pessoa sentir que precisa aprender algo para ser útil para a sociedade. E isso vem aumentando bastante. A busca por aperfeiçoamento, por aprender algo bem diferente do que as pessoas realizam na profissão, né? Aprender trabalhos manuais. A busca deste aprendizado na internet tem aumentado bastante.
A pandemia trouxe também algumas tensões bastante polêmicas para a vida das pessoas, né? Como eu disse sobre o tempo, nós gastávamos o nosso tempo antes da pandemia com algumas coisas que nós tivemos que deixar de lado agora. E se a gente avaliar, algumas delas não precisariam voltar para a nossa rotina, né? A gente refletir sobre isso. Como que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como nós fazíamos antes, como nós estamos fazendo agora e como nós podemos fazer com esse tempo depois que acabar a pandemia. Algumas pessoas, infelizmente, acabaram procurando problemas durante a pandemia, utilizando este tempo vago para prejudicar a própria saúde, né? Então, assim, até coloquei ontem sobre as redes sociais, que é um fator da gente se reavaliar também, porque muitas pessoas com tempo ocioso agora durante a pandemia se envolveu, inclusive com, né, as redes sociais aí ou com outras coisas mais tensas e trazendo prejuízos à própria saúde. Um fator que vem sendo bastante colocado aí por profissionais e pesquisadores aí sobre esse pós-pandemia, o quanto as pessoas têm se concentrado nas notícias, noticiários, jornais, assuntos polêmicos em redes sociais. Então, assim, o momento que nós vivemos, que é a pandemia, já é bastante tenso para todos nós. É algo, vamos pensar aí, que único na nossa vida. Espero que seja a única pandemia que nós passemos. Já é um momento bastante tenso e talvez não seria o momento de nós procurarmos mais tensão para a nossa vida. Então, se nós temos tempo ocioso, investir em algo mais prazeroso, que traga um bem-estar para nós. Não buscar e colocar atividades no nosso dia que causam mais tensões, né? Que às vezes a pessoa não está nem sofrendo por conta da pandemia, mas por conta do tempo ocioso, onde ela inseriu algumas atividades não tão prazerosas que estão trazendo prejuízos para a vida dela, principalmente para a saúde mental. Então, de repente, é o momento da gente reavaliar o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Ficamos com o tempo ocioso durante a pandemia, nós podemos aproveitá-lo de forma benéfica para nós e para o próximo. O aumento das desigualdades sociais surgiu durante a pandemia e eu acredito que nós vamos se deparar com ele no pós-pandemia de forma mais intensa ainda. Não só a desigualdade social, né, que veio aí se aumentar por conta de desemprego, da situação econômica que afeta bastante famílias, mas uma desigualdade que vale a pena a gente refletir um pouquinho como profissionais da educação, a desigualdade do nível de conhecimento dos alunos, né? Se antes já existia uma desigualdade deste saber, comparando um aluno de escola pública com um aluno de escola privada. Agora, com essa paralisação, né, vamos dizer que é uma paralisação aí, nós entendemos que tem um ensino remoto, mas infelizmente, por falta de estrutura de famílias, muitos alunos ficaram à mercê. Porque, principalmente pela educação infantil e pelo ensino fundamental, que foram encaminhadas somente atividades para os alunos fazerem, alguns professores usaram outras estratégias de forma virtual, mas as famílias desestruturadas, elas não têm condições nem para orientar um filho na hora de fazer uma atividade. Elas não têm condições nem de passar um vídeo explicativo de uma aula para o filho. Na verdade, elas não estou dizendo de condições físicas ou econômicas, mas seria mais de condições emocionais, psicológicas, né? Nós sabemos que tem famílias aí envolvidas, principalmente agora durante a pandemia, com drogas, com bebidas, né? E outros problemas mais aí familiares. E os alunos estão aí sem apoio algum dentro das casas. Então, o que pode acontecer? Eu acredito que irá acontecer uma desigualdade deste nível de conhecimento no pós-pandemia. Os alunos de escola privada, não que todos tenham uma família estruturada, tá? Mas alunos de escola pública têm uma maior probabilidade de ter uma família desestruturada. Então, o nível de conhecimento dos alunos da escola pública
vai estar mais baixo ainda do que antes era, né? Então é uma desigualdade que eu vejo, né? Não só por apontamentos aí de estudiosos, mas é o que eu vejo na realidade. Nós já vemos, né, muitos alunos que antes aqui na escola mostravam um nível de conhecimento maior e já estão em defasagem durante o ensino remoto. Nós percebemos que eles estão regredindo. Aqueles alunos que têm uma família, né, que dê um apoio ali, ajuda, orienta, tem um contato com os professores de alguma forma, aí os alunos podem até não estar desenvolvendo tanto que nós esperávamos, mas eles não estão regredindo. Então é uma coisa que nós, como profissionais da educação, precisamos começar a refletir. Na hora que nós recebermos esses alunos, como eles estarão comprometidos. Aqueles que já estavam, estarão muito mais. E vão precisar de um olhar diferente nosso, né, de nós profissionais aí da educação. Eu deixei por um último tópico aqui, né, sobre as consequências psicológicas da pandemia e do pós-pandemia. Não poderia falar mais sobre outros tópicos, até porque é a minha área. E eu, como profissional da psicologia, gostaria muito de colocar isso para vocês. Assim como eu trouxe tópicos, né, durante a formação, como a resiliência, a espiritualidade, que são reflexões aí para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal, que vai refletir aí na nossa vida profissional, nós precisamos refletir um pouquinho sobre as consequências psicológicas causadas pela pandemia, que podem aumentar depois no pós-pandemia. Porque o simples fato de nós tomarmos vacina, estarmos imunes para o vírus, não quer dizer que tudo que nós passamos durante a pandemia, que as pessoas passaram, vai desaparecer da nossa vida. Pelo contrário, pode permanecer para o resto das nossas vidas. Então nós precisamos agora, o momento da gente refletir um pouquinho como nós estamos estrategicamente, emocional, psicológica, afetivamente. A pandemia trouxe algumas situações aí, eu vou colocar alguns exemplos, né? Logo que a pandemia foi anunciada, surgiu muito medo, ansiedade do novo. As pessoas não sabiam o que era, não sabiam de que forma se contaminavam, não sabia se existia um tratamento, ninguém sabia. Nem os pesquisadores, nem médicos, nem ninguém sabia. Nós sabíamos que era um vírus que vinha da China e que era totalmente desconhecido para todos e que ele já causava mortes. Então, o primeiro medo foi da morte, de morrer, o medo de morrer, que é muito natural das pessoas, o medo de perder o próximo, a ansiedade diante do desconhecido, as pessoas que já tinham algum tipo, né, de transtorno de ansiedade se viram assim mais prejudicadas, pessoas que já possuíam algum distúrbio relacionado ao sono viram se intensificar esses distúrbios, né, e outros distúrbios aí até psiquiátricos, psicológicos. Eles se elevaram muito logo que foi anunciada a pandemia. Lógico que com algumas estratégias as pessoas foram conseguindo se organizar. E como eu coloquei na ementa do curso, nós estamos sobrevivendo à pandemia, né? Porque todos os dias nós precisamos nos adaptar a algo. Precisamos nos adaptar na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. Nas nossas casas, a forma de viver com os nossos familiares, a forma de lidar com a higiene dos objetos, a nossa própria higiene das nossas casas, né? A organização, a higiene das nossas casas. Então, assim, as consequências psicológicas vêm de todas essas mudanças que ocorreram. Se a gente pensar que, mas não afetou a minha família ainda, ninguém da minha família se contaminou. Mas só de a gente acompanhar os números de mortes, os noticiários, já traz um sofrimento psíquico para todos nós. E essas consequências psicológicas, elas já vem o nome da expressão, consequências. Elas vão permanecer na nossa vida e nós vamos precisar viver com elas. Na verdade, algumas delas não vão permitir nós vivermos saudavelmente. Por isso que nós precisamos fazer um retorno para nós, um autoconhecimento, para a gente conseguir identificar onde nós precisamos de ajuda. Se nós precisamos de ajuda de alguém ou se nós sozinhos vamos dar conta.
Precisamos compreender que, como eu disse desde o início da formação, as pessoas passaram por vários lutos durante a pandemia e continuarão passando. De repente, um pós-pandemia aí vai perdurar por alguns anos também. Né? Vamos dizer que todos fossem vacinados, se todos fossem vacinados até julho deste ano. No mínimo, até dezembro do outro ano, ou de repente daqui 2, 3 anos, nós vamos ainda estar sentindo as consequências da pandemia. E principalmente as psicológicas, que são muito marcantes na nossa vida. Né? Que nós sabemos o quanto as perdas trazem consequências para nós. Então, muitas pessoas perderam empregos durante a pandemia, perderam entes queridos, perderam o convívio com as pessoas. Então, muito foi perdido. E agora, depois que passar a pandemia, nós precisamos trabalhar para recuperar isso. A nossa saúde psicológica, voltar a ter as nossas relações sociais e, de repente, de uma forma melhor do que era antes. Né? Então, assim, vem muitas mensagens, muitas notícias falando que depois da pandemia nós vamos ser melhores. Talvez não. Muitas pessoas podem ser piores. Por quê? Se a gente não reconhecer que nós precisamos de ajuda e agregar todas essas consequências psicológicas da pandemia para nós, não conseguirmos trabalhar isso dentro de nós não conseguiremos sair pessoas melhores da pandemia. Então vamos pensar assim sobre os medos. Os medos precisam ser trabalhados, né? O medo da morte, o medo de perder alguém. Tem pessoas que perdem, né, entes queridos aí e vivem uma vida enlutado. E o luto não tem um tempo determinante para a pessoa, né, para as pessoas. Mas é uma coisa muito particular. Cada um vive o luto de uma forma. E assim como também os processos depressivos, de ansiedade, cada um vive de uma forma. Não é algo que a gente fala, vai tomar um medicamento, em 1 ano você está curado. Você vai para um tratamento com terapia, em 5 meses você está curado. Isto é muito indeterminante, né? Varia de pessoa para pessoa. Mas nós precisamos reconhecer quando nós precisamos de ajuda. Então, o que as pessoas estão vivendo nesse momento de pandemia? Muitas pessoas não estão podendo velar os próprios entes queridos, né? Os velórios não estão acontecendo da forma que acontecia antes. Vem surgindo muito o sentimento de culpa, né? O sentimento de culpa, até mesmo de não ter velado, né? Eu já realizei algumas orientações, vamos dizer aí, durante a pandemia, do sentimento de culpa da pessoa não ter ficado ali, do lado do caixão. E isso, assim, é muito desconfortante para quem passa pela situação, e até, inclusive, agora no momento da pandemia, é mais desconfortante ainda da pessoa não conseguir nenhum profissional para receber essa ajuda que ela precisa. Eu estou encontrando muita dificuldade, até mesmo profissionalmente, para realizar encaminhamentos. E isso é bastante angustiante para a gente, para nós profissionais da psicologia. Né? Os atendimentos psicológicos estão sendo feitos mais de forma virtual. E muitas pessoas que eu tenho conhecimento aí estão partilhando sobre essa dificuldade de não conseguir entrar numa terapia de forma virtual. Então, eu estou falando da minha área, mas todas as áreas de tratamentos aí foram prejudicadas. Né? Até os atendimentos com um médico psiquiatra, pessoas que precisam de medicamento, estão precisando recorrer a outros médicos, mudando de medicamento e vendo a sua saúde mental aí indo por água abaixo. Então, assim, essas consequências psicológicas nós vamos colher até depois da pandemia. E o que eu posso colocar aqui para vocês é a orientação neste autoconhecimento, uma autoajuda neste momento, buscar ajuda fora, se não for possível presencial, que seja de modo virtual no momento. Nós só não podemos deixar que a nossa saúde psicológica, a nossa saúde mental afete o nosso exterior. Precisamos compreender, nós agora, como profissionais da educação, que os alunos vão voltar para a escola e os profissionais também irão voltar para a escola.
Isso pode acontecer em breve, né? Ou talvez não. Mas o nível escolar que nós atendemos é certo que eles irão retornar. Nós precisamos estar bem para atender esses alunos. Se nós, né, particularmente, já vemos que nós temos uma fragilidade aí, estamos sensíveis à situação, sensíveis a tudo, né, por conta da pandemia que vem afetando nós. Vamos imaginar uma classe com 20 alunos, cada um vindo de uma família, cada um vivenciando de uma forma diferente a pandemia e vivendo situações diferentes. Como que nós vamos abordar uma sala de aula? Né? Então, assim, justamente por isso que essa formação veio com temas para o nosso crescimento pessoal, para nós começarmos a refletir o que nós podemos fazer de melhor por nós, porque este é o momento de nós cuidarmos de nós. Né? A gente cuida de nós, cuidamos dos mais próximos de nós, para poder a gente se fortalecer aí para retornar para o nosso trabalho. Então, os alunos precisam muito do acompanhamento dos professores, dos educadores. Eles precisam muito de vocês. Né? De todos nós, na verdade. De todos nós, profissionais da educação. Os alunos precisam. Desde o auxiliar de serviços gerais, professores, os cozinheiros, né? A secretária, diretores. Os alunos precisam de todos nós juntos para atender eles. Né? Os alunos, os familiares. Então, é o momento da gente voltar para nós e cuidar de nós, para nós estarmos bem. Porque por mais que volte para a escola todos vacinados, como eu disse, a vacina ela vai deixar nós imune ao vírus. Mas ela não vai apagar tudo que nós vivemos. Então, essa bagagem, essas vivências da pandemia vão ser carregadas. Nós vamos trazer para a escola e todos os demais, os alunos também. Então, que nós nos preparemos agora este momento, né, para viver um pós-pandemia mais leve do que a própria pandemia. Lógico que muitas marcas vão ficar em nós para o resto de nossas vidas, mas nós vamos precisar viver com elas. Na medida do possível, buscar ajuda, buscar viver saudavelmente com elas. Porque assim como nós perdemos as pessoas, nós perdemos muito na nossa vida, né, igual nós perdemos um tempo durante a pandemia. Vamos pensar que nós perdemos um ano para fazer o nosso trabalho. Perdemos o ano, sim, para viver algumas coisas na nossa vida. Mas se nós passarmos da pandemia para o pós-pandemia, nós ganhamos um ano. Nós precisamos pensar diferente. Ganhamos um ano. E neste ano é o ano que nós tivemos para pensar na nossa vida, para cuidar de nós, cuidar daqueles que nós tivemos ali perto de nós. Então nós ganhamos um ano. Ganhamos a vida, né? Porque passar a pandemia e entrar no pós-pandemia é porque nós estamos vivos. Então, novamente, eu coloco como eu coloquei numa formação. Nós vamos ser um milagre no pós-pandemia. E isso nós temos que trazer para a escola. A gratidão. A gratidão de poder voltar. A gratidão de poder ter uma profissão, um trabalho. A gratidão de poder ajudar aqueles alunos que vão estar ali para serem ajudados por todos nós. Então, a orientação que eu deixo para vocês é assim, nós vimos muitas mudanças durante a pandemia e todas essas mudanças vão refletir bastante no pós-pandemia. Não existe nada certo sobre como será o pós-pandemia. Nós só sabemos que não será mais fácil do que a pandemia. Talvez não será mais fácil do que a pandemia. Mas lógico que nós podemos sair mais fortes. Se nós usarmos esse tempo que nós estamos, né, de repente trabalhando de forma remota, estamos tendo tempo para refletir sobre nossas vidas, sobre todas as mudanças que nós estamos passando, como que nós podemos retomar o nosso trabalho. Né? Será que nós podemos sair melhores dessa situação? Tudo depende de nós. Será que nós sairemos piores? Sairemos mais fragilizados, mais sensibilizados? Talvez nós vamos precisar muito mais um da ajuda do outro. Eu acredito que isso é certo. Mas juntos nós não podemos perder a esperança. Então, assim, eu deixo meu muito obrigado pela participação de todos nessa formação. Coloquei desde o início que eram reflexões que nós precisávamos para a nossa vida. Assim como eu passei alguns tópicos para vocês refletirem, eu também estou refletindo na minha vida.
Coloquei sempre que as respostas nos questionários não eram mais importantes do que as reflexões que vocês fizessem para vocês. Eu espero, né, ter atingido a vida pessoal de vocês aí, pelo menos para estimular o autoconhecimento, a busca de uma ajuda, a busca de um preparo para a gente retomar as nossas vidas em breve, a nossa vida profissional. E enquanto isso, ir trabalhando para a vida pessoal, né, de uma forma saudável. Né? Assim, me coloco à disposição novamente para orientações. Estou, na medida do possível, me preparando para poder ajudar vocês de uma melhor forma na hora que vocês retornarem com os alunos. E uma mensagem que eu deixo para vocês, né, do fundo do meu coração, que você já sabe, mas eu quero reforçar. Nós precisamos imaginar agora, começar a visualizar o quanto os alunos precisam de nós. A alegria deles, o tamanho da alegria deles quando eles estiverem aqui dentro da escola. Então, eu acho que é muito válido nós nos prepararmos para receber eles. Né? Então, eles vão vir com muita alegria. E nós vamos estar muito sensibilizados. Mas nós vamos precisar aprender a viver o novo com os alunos. Né? E as crianças aprendem de uma forma muito mais fácil do que os adultos. Mas nós podemos já ir nos preparando agora para aprendermos uma vida nova com os alunos quando eles retornarem. Tá? Deus abençoe cada um de vocês, né? E juntos, como eu disse, não podemos perder a esperança. E acredito sim que nós não vamos viver um novo normal. Nós vamos viver sim um pós-pandemia e confiantes agora, desde agora, que dias melhores virão. E novamente agradeço a participação de todos, agradeço a paciência, mas eu também estou me reinventando como vocês. Estou me espelhando em muitos professores, né, para poder fazer o meu trabalho de uma forma aí para atender a todos. Um abraço forte para todos e quem sabe em breve até uma próxima formação.